amigos, muito bom dia. Bom estarmos juntos mais uma vez e aqui vamos fortalecer a nossa fé no Senhor por meio da história que foi enviada pela Kate Payne, que escreve lá de Silver Spring, Michigan, Estados Unidos. A Kate vem falando a respeito de uma mulher chamada Eve, na verdade uma jovem mãe, que perdeu um filho com 5 anos de idade. Essa mulher ficou tão desesperada depois disso e ela estava em busca de alguma coisa que pudesse aliviar essa dor. Ela sabia que alguma coisa estava faltando na sua vida, então quando uma amiga convidou para que ela fosse à igreja, a Eve acompanhou sim ela e foi no sábado seguinte à igreja com aquela amiga. E ali ela começou de uma forma regular a estar presente porque percebeu que aquilo que ela estava sentindo falta, ela estava encontrando, que era Deus. À medida que o relacionamento dela crescia com Deus, ela foi se tornando mais determinada ainda em enviar as suas filhas a uma escola cristã. Isso era uma coisa bem difícil de acontecer, porque o marido da Eve queria que suas filhas estudassem numa escola pública. Ele não compreendia a importância da educação cristã e deixou muito claro que ele não ia ajudar financeiramente para que isso acontecesse. Mas a Eve era determinada e ela começou a trabalhar como faxineira ali da igreja, inclusive, para conseguir pagar as mensalidades. O serviço para ela era perfeito, porque as horas flexíveis de trabalho permitiam que ela ficasse presente com suas filhas quando elas precisassem. E ela se tornou muito grata a Jesus por ter dado aquele trabalho, sabe? Então ela sempre estava sorrindo. Apesar dos desafios, ela sempre encontrava algum motivo para agradecer. O sonho de Eve acabou se tornando realidade, porque as filhas concluíram os estudos numa escola cristã. De uma forma atual, né? Essas filhas hoje servem ao Senhor e a Eve, gente, ela tinha uma atitude assim que parecia ter uma vida muito fácil, mas na verdade a Kate, que conhece essa mulher, né? Essa mãe, ela disse que, olha, a vida da Eve era ao contrário, era muito difícil, porque ela enfrentou dificuldades financeiras, um casamento difícil, sofreu câncer 2 vezes, só que no meio de tudo isso ela louvava a Deus todas as manhãs, pedindo forças e direção ao Senhor. E Jesus nunca a desamparou. Às vezes as orações de Eve não eram respondidas do modo como ela queria que fossem, mas sempre eram respondidas de um modo melhor do que aquela que ela poderia imaginar. E sabe por quê? Porque ela sempre tinha fé em Jesus. Sabe quem era essa mulher? A Eve? A Eve era a mãe da Kate. Que lições importantes ela aprendeu, né? E ela fica pensando assim, por onde eu vou começar? Aprendendo essas lições. Ah, sim, começando pela fé, porque foi por meio da fé e da coragem que ela mostrou como é importante permanecer forte, defender aquilo que é certo, sorrir de si mesma, né? E mais ainda importante é falar de Jesus para as outras pessoas, confiando nele, que ele é aquele que nos guia em todas as coisas. O texto de hoje, Mateus 19, 26, diz o seguinte: Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Foi por meio da oração que o impossível se tornou possível na vida de Eve e de suas filhas. E você? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da minha fé? Será que estamos tão conectadas com Deus, temos uma conexão com Ele tão grande por meio da oração, que essa fé é evidenciada pelas nossas ações, pela nossa gratidão? Que Deus abençoe você. Não esqueça que para Ele tudo é possível. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!